Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, impressões de vestibular. Nesse caso, como vocês já estão vendo, né? São as minhas impressões dessa prova, né, desse primeiro dia de prova do Enem. Para isso, né, mais uma vez eu tive a ajuda do meu companheiro, camarada, professor André, lá do Objetivo de Conchas, que foi gentilmente aí me arrumou, né, o caderno de questões para que eu pudesse olhar, fazer a prova, né? Então, André, brigadão. Vamos lá, gente. Prova do Enem super, hiper, mega cansativa, né? Tinha 300 milhões de textos aí para serem lidos e não eram textos curtos, né? Eram textos aí bastante longos. Mas a geografia, ela apareceu, né, em diferentes questões, né? Primeiro ali na prova de linguagens. Então vamos dar uma olhadinha aí. Então, ó, na prova de inglês, né, eu peguei aqui o caderno rosa, né, como vocês já perceberam, né, essa questão um aqui do caderno rosa, né, da prova de inglês, eu achei ela bem legal aí, né, que vai falando de quem são os britânicos, né, e daí vai falando um pouquinho da origem deles, ó, eram dos romanos, depois vieram os normandos, os anglo-saxônicos, os vikings, né, e fez isso, né, como se fosse uma espécie de receita de bolo, né, eu achei bem legal aí para falar da riqueza da mistura cultural. Eu acho que é letra A essa. Depois, na prova de inglês, também tinha a questão 3, né? Que eu achei ela também bastante legal, falando aqui da Michelle Obama, né? Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? Negra, e o texto aqui em inglês, né, ele estava falando da improbabilidade, né, de como seria improvável pensar quando ela nasceu na década de 70, né, que uma mulher negra se tornaria aí a primeira dama dos Estados Unidos. Essa questão racial, né, é um tema que sempre aparece aí nas aulas de geografia. Depois, na prova de espanhol, né, aqui a questão 3, né? Tem essa charge aqui, né? Por Deus, que tem acontecido no mundo, né? Guerra, crise, insegurança, miséria, né? E o outro fala, nós, né? Temos acontecidos no mundo, né? É a letra A, né? Constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Depois a 4, né? Eu também achei o texto aqui, né, ele não é tão atual porque ele fala de primavera árabe, né, mas ele é atual porque ele fala de redes sociais, né, sendo utilizadas aí para mobilizar, né, pessoas. Mas aqui no texto, né, eu fiquei em dúvida entre a letra D e a letra E, tá? Porque tem um momento aqui que ele fala, ó, deu curso a processos de natureza legal e investigativa que derrubaram governos, empresas e empresários, né? Então, assim, a minha primeira impressão era marcar a letra D, mas depois eu vi esse assumir utilidade jurídica, daí eu acabei ficando em dúvida aqui, né? Eu vi também em diferentes lugares gabarito, né? Também eu já vi alguns marcando letra D, outros marcando a letra E. E aí começa a prova de português. Tem um monte de textos, né? Eu achei que no Enem em geral, né, teve poucas imagens, né?
é mais texto, 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 mas a questão 6 ela é uma questão de interpretação aqui de um anúncio publicitário. Então tem aqui, ó, um cachorrinho, né? Em uma garrafinha PET, né? E daí fala, esse PET é descartável e esse outro PET aqui, o cachorro, né? Não é descartável, né? Acredito que a letra D, aí, sensibilizar público em relação ao abandono de animais domésticos. Sim, isso a questão é de linguagem, tá? Mas são temas, né? Questão de abandono de animais domésticos, a gente fala quando fala de problemas urbanos, por exemplo, a questão do pet, né? Lixo, enfim, né? Só pela geograficidade aí de alguns temas. A questão 7 também, né, da questão ali dos direitos de mulher, né, da emancipação da mulher frente à questão, né, da maternidade, que a gente fala um pouquinho, né, quando fala de redução do número de filhos aí por mulher, né. Questão 8 também achei bem legal isso aqui que eu não sabia que existia, né? Que essas estátuas no fundo do mar simbolizando aí refugiados, né? Que tentam fazer essa travessia. Aqui também, né? Eu vi diferentes respostas, mas acho que aqui é a letra E. Arte como perpetuadora de episódios marcantes na humanidade que têm que ser relembrados para que não tornem a ocorrer. Depois, questão 9 sobre skate, né? E que o skate, quando inventaram material novo, ele se popularizou, né? Eu achei bem legal isso aqui para falar de evolução tecnológica e de popularização de algumas coisas, né? Acho que a letra A contribuiu para a democratização do skate. Depois a questão 12, né, riscos para crianças do uso celular antes de dormir, né? Tem todo um texto aqui falando um monte de coisa, né? Mas o objetivo desse texto é influenciar as pessoas a mudarem atitudes e hábitos, né? Assim, toda a tecnologia ela vai induzir preocupações sociais. Quando eu era moleque, a gente não podia sentar perto da TV porque ia ficar cego e não sei o quê, né? E nem estou falando que, beleza, né? Continue usando o celular, que isso é tudo mentira. Não. O que eu estou falando é que toda a mudança gera em quem é mais velho, né, uma série de preocupações. Né? E, ao mesmo tempo, o fato do celular, às vezes, facilitar alguns momentos de paternidade distraindo crianças, né, também não significa que você tem que deixar seu filho aí, né, horas e horas e horas do dia aí no celular, né? Mas é difícil, né? Como pai, eu posso dizer que é bastante difícil, bastante complicado. Depois, essa é a 12, daí a gente vai pular lá para 23. 23, o mito da estiagem em São Paulo. Texto super atual aí, né? Então tem dois textos, né, falando aí sobre o ciclo de água de maneira diferente, né? E a correta aqui é letra A, né? Manter os estoques de água doce. Né? Um texto aqui fala que é possível, o outro fala que não é possível. Questão 25, devagar, devagarinho. Já caiu em outras edições do Enem, né? Coisa sobre o movimento slow, né? Eu e a Marisa, a professora do Objetivo Zona Norte, já demos algumas aulas sobre o movimento slow. É um negócio bem legal, faça as coisas com calma, faça as coisas bem feito, né? Não se estresse. Eu achei bem legal aqui o tema dessa questão. Ele aqui está falando especificamente, né, de usar música
né, como no texto, como um exemplo, acho que é a letra B aqui. Questão 26, história do futebol brasileiro. Daí tem todo um texto aqui falando do racismo no futebol e da democracia racial, né? Aqui eu fiquei na dúvida, né? A minha primeira impressão foi marcar a letra D, interdição da palavra racismo no contexto esportivo, mas eu também vi em outros lugares a letra E, atitude contestadora de um jogador problema, né? Não sei também. Vamos aguardar. Questão 30. Essa aqui eu só achei legal, assim. Eu sempre acho muito legal essas questões de arte, de estética, porque eu sou ruim pra caramba, né? O cara tá comparando as poltronas com as linhas de. Já tá tarde. Tô velho. É, o cara compara as poltronas, né, o design das poltronas com as linhas de Brasília. Acho que aqui é letra E, simplificação das informações visuais em cada composição. Questão 31 do thumb up ali do Facebook, Orkut, né? Mas assim, a ideia é que a rede social, né, ela vai evoluindo, né, e o que ela quer é manter usuários, né? Então, se os usuários mudam seu comportamento, a rede social ela vai se adequando, né, para manter esses usuários, né? Acho que é a letra B aqui. Questão 33 de comportamento aqui, ó. Tem um texto, você deve estampar um ar de alegria, você merece, vai ser legal, para o bem da nação, né? Aqui eu acredito que é a letra A, ironizar o conformismo, né? Que na música tá falando, ó, você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece, tudo vai bem, tudo vai legal, né? Depois 43. A 43 eu não sei a resposta dela, tá? Mas, né, eu conheço a música. Ele fala aqui, ó, de uma música dos Camille Saint-Saëns, né, do Voo do Cisne Antes de Morrer. É puta música triste que todo mundo conhece. É, e depois o que esse carinha faz aqui, John Lennon da Silva, isso eu não conhecia, mas eu achei muito legal. Eu fui até ver o vídeo dele, né? Então, façam isso, né? Se tem alguém aí assistindo o vídeo até essa parte, né? Procura, dá uma olhadinha, né? Vê o que tá falando, que é bem legal. Questão 44, né? Seus primeiros anos de detento foram difíceis. Poucos entendeu como o sistema funciona. Apanhou, teve o crânio esmagado, né? É... Eu olhei para essas duas aqui, né? A primeira vez que eu li assim a questão, eu pus letra C, seria uma interlocução com os presos, né? Mas depois eu falei, pô, ele não está falando com os detentos, né? Então eu acho que está mais ligado aqui à letra D, né? Justiça por meio de empatia, mas eu também estou na dúvida. E aí, né, veio a redação. A redação, né, do Enem foi muito legal, um baita de um tema importante, né, que é a questão aí da identidade das pessoas, né, do acesso ao registro público, e as pessoas que não têm registro, né, não têm certidão de nascimento, não existem. Eu sempre falo disso para meus alunos quando eu falo de África, né? Eu achei muito legal trazer a questão para o Brasil, né? Mas que a gente praticamente não fala aqui, né? Mas, por exemplo, eu usei como exemplo em aula, né, para falar que em países africanos ou em alguns lugares do mundo é muito difícil saber, por exemplo, quantas pessoas morreram em função da Covid, já que você não sabe nem quantas pessoas existem de fato.
né? Como controlar quem está vivo, quem está morto, né? Então acaba sendo complicado. E aí começa, né, as ciências humanas, né? Então aqui vai aparecer, né, nas questões de história, geografia e sociologia, né? Então vamos, né, a caçar a geografia aí. Questão 50. Ó, questão 50, grandes empresas seriam certamente a representação de um exercício de poder, ante o grau de autonomia de ação que dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal. Então, ela vai exercer pouca relação com o entorno, né? E fala aqui de extralocal. Então, assim, a primeira vez que eu li essa questão, eu fui em Vila Operária, né? Mas eu não tinha percebido esse escassa com o entorno, né? Por isso que é bom ler, fazer com calma, né? Aqui que tem a ver, né, com escala global, acredito que é a letra E, importação de mão de obra qualificada. Questão 51. Nossa, é muito texto. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada conhecida como Porto Maravilha. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional, a revitalização urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado, para abrir espaço em seu lugar à instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores, uma nova configuração socioespacial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar dos waterfronts de Baltimore, Barcelona e Buenos Aires. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca a intensificação na participação da competitividade global. Né? Não se encaixa ali com contenção da especulação imobiliária, pelo contrário, isso vai acelerar a especulação nessas áreas. Não fala de habitação popular, né? Então acredito que é a letra A. Questão 52. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são grupos relacionados a commodities agroindustriais e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar a elevação sustentada de produtividade. Um efeito para a sociedade brasileira tem sido o que está na letra D, subordinação aos fluxos globais, né? Quem acompanhou o noticiário esse ano, né, viu, por exemplo, que tem a linha de produção de carro parada porque faltava microchips. Né? Então o carro estava lá, só faltava 30 chips pequenininho para pôr nele para ele poder sair da fábrica. Né? A gente se desindustrializou, né? E os commodities voltaram a ser a coisa mais importante. Questão 53. Atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Em geral, esses sujeitos têm encontrado grande dificuldade em reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território.
pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais desses grupos. Né? Eu acredito aqui que é a letra B, né? Esse esgarçamento das relações sociais tem a ver com o rompimento de vínculos sociais. 54 não, 55. Questão 57. Eu não lembro disso. Eu aprendi esse negócio de escola nova, né, quando eu estava na universidade. Eu achei muito legal se os alunos, né, do ensino médio em sociologia acho que estão vendo isso daqui, né? Me deu até curiosidade de relembrar aí. Questão 59. No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no Reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Exemplos disso são as tampas de panela esculpidas em baixo relevo do povo Voio, na região de Cabinda, com cenas e provérbios do cotidiano, desenhos na terra ou areia, imagens gravadas ou inscritas nos bastões de chefre ou pedras sagradas, mas, sobretudo, movimentos do corpo humano escritos num gestual familiar. Entre os Woio existia o costume de que os pais oferecessem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhadas, transmitindo uma espécie de recado, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ter sensatez na escolha do cônjuge e alerta para as dificuldades do casamento, né? Eu acredito aqui que é letra A, pedagogia dos costumes sociais, né? Os costumes vão ensinando, né, as próximas gerações. Questão 59, questão 60. Aqui. Houve crescimento de 7,4% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. Aqui é uma coisa interessante. Eu achei muita questão com referências de texto antigas. Então, eu achei que eles pegaram, né, não criaram questões novas, eles pegaram do banco de questões. Houve crescimento de 74% da população brasileira encarcerada. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país. Homens jovens, abaixo de 29 anos, negros com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais. E no caso de presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado, majoritariamente com penas de 4 até 8 anos. Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o que está na letra B, promoção da inclusão social, né? Os caras não têm ensino, são negros, né? Questão 61, não. Questão 62. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os Guarani de Pielitucuy divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet que levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes em perfis das redes sociais. A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito, né, a letra E, angariar apoio de segmentos étnicos externos.
Questão 63, né? Vargas, durante o Estado Novo, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o IBGE, né? Como mudou o país, né? A gente adorava o IBGE, agora tiraram um monte de orçamento, nem censo a gente fez. Bem, a criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política, né, da letra C, obter conhecimento científico das diferenças regionais. Questão 64. O Torém dependia, né, de organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para sua realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar mocororó, a bebida fermentada do caju. O ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste a função do que está na letra B, né? Estimular aí a coesão social, né? Vamos juntar e tomar uma, né? Seja lá entre os indígenas, né? Seja hoje em dia, né? O consumo de álcool está ligado aí a uma forma de sociabilidade. Aí a gente já vai para a questão 69. Questão 69 é bem legal. Então, ó, movimento de translação da Terra, né? E aí tem lá, né, a figurinha e ele pergunta o seguinte: considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília no dia 21 de junho. Ó, 21 de junho é dia de solstício no hemisfério norte, né? Então significa que o Sol vai estar lá no hemisfério norte. Eu sempre digo para meus alunos para eles rabiscarem, porque quando rabisca fica mais fácil de entender algumas coisas. Então imagina que aqui está a Terra, linha do Equador, território brasileiro, esse triângulo, e aqui no centro do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Aqui em cima, Trópico de Câncer, aqui embaixo, Trópico de Capricórnio. Então, se é dia de equinócio, isso significa que o Sol, né, vai estar brilhando com mais intensidade no hemisfério norte. E se ele está brilhando com mais intensidade aqui em cima, significa, né, que ele vai fazer uma sombra que vai para o sul do Brasil, né? Então, acredito eu que é letra B de bola. Questão 70 não, 71. Seu turno de trabalho acabou, você já está em casa, é hora do jantar da família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. O texto indica práticas da relação cotidiana e trabalho que causam para o indivíduo, né, letra B, ampliação das atividades extras, né? Tem países que já estão proibindo, né, que chefes, que empresas mandem mensagens para os seus funcionários depois do expediente.
Questão 72. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda do seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja a níveis muito altos. Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, o texto enfraquece a ideologia do mérito, Se vocês leram o Piketty, esse cara talvez é um dos melhores autores contemporâneos para explicar, o capitalismo aí no século XXI. Muito legal o livro dele, tá? 73. Atualmente, o Programa de Melhoramento Uvas do Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento, como seleção de massa, seleção clonal e hibridações. Ações de ajuste, de manejo e seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas. Ao longo de seus 40 anos, uma grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender às necessidades e demandas de diferentes atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uvas de mesa para exportação do semiárido nordestino, viticultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais ou pequenos produtores familiares da região da Serra Gaúcha interessados em melhorar a qualidade do vinho artesanal. Então a gente tem produtos diferentes feitos a partir da uva que vai ser cultivada em lugares diferentes de acordo, com características climáticas diferentes. Eu acredito aqui que é a letra D, elementos ambientais singulares, No sul, mais frio, no nordeste, mais seco. Tá? Questão 74. Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e, perante gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesmo o dever de transmiti-las na plenitude da sua autenticidade. 2. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação da nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento até certo ponto desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal e o abandono, o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vista diferentes sobre o que está na letra C, conservação de bens culturais. 75. Também tem 2 textos, Olha que eu falei que está cansativa a prova. Em 2016, foram gerados 44 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas previram um crescimento de mais de 17% para 52,2 milhões de toneladas. E o texto 2, há quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para a Gana. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. O negócio mais lucrativo é vender lixo eletrônico a negociantes locais que o importam, alegando se tratar de material usado. Os negociantes vendem o lixo a jovens no mercado, ou no outro lado,
que desmantelam, extraem os fios de cobre. Esses são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. No contexto das discussões ambientais e as práticas descritas no texto, revelam um padrão de relações derivado, né, da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, letra B de bola. 76. Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno dos efluentes, mantenham as operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e subsistência. Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está ligada à letra A, distribuição equitativa do abastecimento, né? Água para todo mundo, não importa se é grande proprietário ou é pequeno. 77 não, questão 78. Famoso por ser um encantador de viúvas da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, Zé de Sila é um contador de histórias parecido com o personagem Chicó do Alto da Compadecida. Ele defende veementemente que a oração da avó sustentava mais a chuva. Quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava minha avó colocando os pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais. Ao destacar expressões e vivências populares, o texto mobiliza quais aspectos da diversidade local? Aqui é letra B, práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. 79. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital. No processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão do que está na letra C. Fragilização das relações de trabalho, precarização. 80. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino, ao transitarem entre os dois universos. Ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno, enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no seu país de origem e portar o status de refugiado. Isso tem a ver com o que está na letra E, É uma associação entre desenraizamento cultural, ou seja, o cara perde os vínculos com o lugar de origem, e insegurança legal no país de destino. Questão 81. Mulheres naturalistas raramente figuraram na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte eventualmente coletavam espécimes botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais viajando para locais onde seus maridos as levavam, e não em busca dos seus próprios projetos científicos. No contexto do século XIX, as relações das mulheres com o campo científico é representativa da substituição
das atividades. Peraí, não. Não, não é substituição. É a letra D. Incorporação das estratificações sociais. Né? A diferença aí de gênero ela vai ser incorporada, né, nesse cotidiano. É isso que o texto está mostrando. Letra D. Questão 82 não. Questão 83. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz na cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui, as crianças quase não são vistas, os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. As árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça destes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite de processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto tem a ver com a letra E, alteração da paisagem geográfica. 84. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para observação de fenômenos da natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme o sertanejo, a estação vai ser chuvosa, quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada é sinal de seca. Né? Aqui o texto expõe a produção de conhecimento que se constitui pela experiência perceptiva e vai além. Né? Letra B, tá? Tem gente que tem a percepção disso porque o passarinho canta de um jeito, porque formiga se manifesta vai agir de uma determinada forma, né? Então cada lugar vai ter pessoas ali que vão deter esses conhecimentos, mas é a partir da percepção. 85. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, né? Música clássica aí do Zé Ramalho. Comportamento coletivo criticado no trecho da canção é a passividade social. Gado é passivo. Né? O bichinho lá é tangido, ele é levado para os lugares, inclusive para o matadouro. Então, 85, letra B. Questão 86. Foram esses cientistas Chavante que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas, para outras o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo de animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Essa outra quando a anta caga a semente. Aquela precisa ser comida pelo lobo. Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi recuperada. No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do que está na letra C, saber tradicional, né, para a conservação do meio ambiente. 87. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento, gelo e toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. As transformações na superfície, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico.
Letra A, ciclo sedimentar, né? Rocha exposta, ela vai sendo intemperizada, é o ciclo das rochas sedimentares. E a última questão, participação social no planejamento e na gestão urbanos ganhou impulso a partir do Estatuto da Cidade, que estabeleceu condições para a elaboração de planos diretores participativos, instrumentos indutores da expansão urbana, do ordenamento territorial, que devem buscar representar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. No entanto, é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. Esse rumo deve ser corrigido e deve-se continuar buscando mecanismos de inclusão de interesses de toda a sociedade. Qual medida promove participação social descrita no texto? Então, aqui não. É letra E, fortalecimento das ações, das associações de bairro. Bem, gente, era isso, né? Eu achei uma prova bem cansativa. Vocês viram que eu já estou bocejando, né? 10h30 da noite quando eu estou acabando de gravar aqui. Mas, né, essas são as minhas impressões. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência daqueles que chegaram até aqui. Boa noite, gente, e tchau, tchau.